Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Diana, boa tarde. Olá, Rita. Muito obrigada por despenderes aqui um bocadinho de tempo para te vires dar a conhecer, para vir aqui à minha almofada. És uma pessoa super interessante e eu estou super entusiasmada por esta conversa. Eu é que Obrigada. agradeço, eu é que agradeço o convite e essa introdução. Obrigada. Mesmo, obrigada. Obrigada eu, porque isto é muito lisonjeador. Olha, então, para variar, eu vou começar aqui a apresentar-te, está bem, com base na numerologia. A verdade é Uhum, que eu vou já dizer às pessoas, nós estamos a falar uma com a outra pela primeira vez assim, olhos nos olhos, não é? Mesmo que seja online. verdade. Já me tinha dito uma coisa ou outra à Diana, num grupo que nós temos em comum, as líderes femininas, mas de facto não tínhamos falado até que o que aconteceu, o nome dela apareceu-me assim no Instagram, não se, à procura de outra Diana, e até que eu entrei na página dela e gostei tanto, tanto, tanto do que vi, que disse, não, eu vou convidá-la e ela aceitou logo e em pouco tempo já estamos a gravar, portanto isto foi mesmo, era mesmo obra do universo, portanto, É verdade. ainda bem, ainda bem. Então olha, Diana, vamos lá ver quem é Diana. Ora, inspiradora, inteligente, curiosa, gosta de ler, estudar, pesquisar, é comunicativa e expressiva e vibra com a ideia de não haver impossíveis. No fundo, ela sabe que tem todas as ferramentas para alcançar tudo aquilo que deseja. A verdade é que, quando está inteiramente alinhada, junta tudo isto a uma intuição que tem apuradíssima, o que lhe permite ter experiências diferentes e empoderadoras. Na verdade, ela cedo se habituou a identificar as circunstâncias como certas, ou seja, no fundo, a acontecer tudo no momento certo, Sim. mesmo que não sejam as melhores. Para além disso, é aquela pessoa de quem as pessoas recorrem para pedir conselhos, aquela amiga especial e empática. E por outro lado, e apesar de gostar muito de estar com pessoas, também aprecia a sua privacidade e os momentos de silêncio. E é esta dualidade que ela veio trabalhar nesta vida e viver na matéria, que é um grande desafio para compreender e, sobretudo, sentir-se compreendida pelas pessoas ao seu redor. Ela veio para construir uma vida em que a confiança na comunhão entre o espírito e a mente abra caminho a uma vida prática, equilibrada e positiva. Ora, então, a Diana, como já puderam ver, é uma inspiração. Vou assim agora falar daquilo que ela faz como atividades, não é? Porque não é o que ela é, não é? Isso eu já o disse. Ora, professora de yoga, Hatha Yoga e Nidra, com imensas formações ao longo do tempo. Ela é muito novinha, já tem aqui uma série de formações, entre as quais também yoga para crianças. De momento só está apenas a dar yoga nidra. Posso considerar que é uma especialista em hábitos de vida saudáveis, algo que tem como culpada a bendita endometriose. Tem um podcast, Vive em Equilíbrio com Diana Valona, e está a acabar uma formação em Health Coach, onde está a dar os primeiros passos a atender mulheres que buscam um estilo de vida mais saudável.
como eu já disse, conhecia através da formação da Inês Nunes Pimentel de Líderes Femininas, e ainda bem, porque ela vive mesmo aqui ao meu lado e eu não conhecia esta Verdade. rapariga que está cheia, cheia, cheia de sabedoria. E então, gostou muito. Oh, houve aquele momento que a lágrima veio-me ao canto do olho, porque nós realmente não nos conhecemos, não é? E de Hum. repente parece que viveste comigo todos os dias da minha vida. Assustador. Ah, pá, Não, espetáculo. Sem a, tirar nem pôr. a numerologia é fantástica. Por isso é que eu até gosto de fazer isto a pessoas assim como tu. É muito raro, é mesmo muito raro, sei lá, deixa-me cá ver. Eu acho que só para aí mais uma pessoa que eu trouxe cá que mal conheço. Mas de resto, normalmente são pessoas que eu até já conheço alguma coisa, e sei lá, quem está desse lado, mesmo quem não tenha nunca feito numerologia comigo, não é? Nem uma consulta, nem um Sim. mapa, diz assim: oh, é para ela me conhecer, não Pois, é? pois. Mas eu não te conheço, não é? Isto é mesmo giro. Como é que bate ali em todos os aspectos? E eu, quando estava a fazer isto ontem, até estava a sorrir. Quer dizer, eu sorri ao fazer, mas depois, quando fui até pesquisar coisas sobre ti, batia tudo certo, porque de facto nós depois conseguimos ir buscar aqui estas pequenas coisinhas, não é? Sim, é verdade. E é mesmo giro, a numerologia é mesmo uma paixão. Uma Ora das bem, coisas, desculpa diz-me. só interromper, mas uma das coisas que disseste que eu fiquei, meu Deus, que eu sou muitas vezes incompreendida na sociedade, pelo menos aqui quem me rodeia, especialmente porque disseste aí que acredita nos impossíveis, não é? Uhum, E muitas vezes sou muito incompreendida porque eu realmente, e dizem que eu acredito em unicórnios e arco-íris, porque eu realmente sou essa pessoa, mas eu mesmo. continuo a acreditar porque resulta para mim, então eu vou atrás. Ah pá, Mas estou a sim, giro. Olha que foi é engraçado que eu estou-te a ouvir e houve outra pessoa. Ai, já sei onde é que eu ouvi. Eu ouvi uma coisa igualzinha ao que tu estás a dizer há bem pouco tempo, mas não foi comigo, foi até numa live que eu estava a ouvir. Eu até acho que foi a Andreia Viana, que ela também disse isso. Tipo, eu sei que nem toda a gente me compreende. Eu não sei se tu conheces a Andreia Viana. Ela por também é acaso assim, não, mas é agora uma, fiquei curiosa. é uma empreendedora, pronto, também. E ela disse: Eu sei que as pessoas não me compreendem, mas eu não quero saber. Eu acredito em unicórnios e não sei o quê. Eu agora estava a ouvir e estava a relembrá-la, porque ela é É, assim muito. e acredito muito no universo e que tudo o que acontece, mesmo quando é alguma coisa má, por exemplo, eu fui operada de endometriose em Uhum, 2015 e 15 e nunca mais tive a doença, nunca mais uhum, despoltou, até o ano passado ter feito as vacinas e depois um tratamento também com corticoides, por uma razão completamente uhum, diferente. E de repente fiquei com adenomiose, portanto a prima, né? ok. E na altura, eu, por um lado, fiquei, eu sabia, devia ter. Eu pesquisei tudo e mais alguma coisa, lá está a Ok. curiosidade sempre ali, né? Uhum, Mas quando aconteceu, perguntaram-me, arrependes, estou, não sei o quê, como é que sentes agora? E eu, não, se veio a adenomiase agora é porque tinha mesmo que vir, eu se calhar estava-me a sentir um bocadinho até desconectada com quem me segue, eu estou a dar dicas sobre isso e aquilo, porque eu realmente vivi, experienciei, coloquei em prática e por isso é que fiquei tantos anos uhum, sem a doença despoltar, mas uhum, estava a sentir-me, às vezes, pá, até é forte dizer isto, mas às vezes fico um bocado até hipócrita de uhum. estou a fazer este trabalho, mas no fundo, Eu quem sou eu? entendo. Porque nem Sim. tenho a doença já, sabes? Parece que Uhum, já tinha esquecido o que era ter. uhum. E de repente vem a adenomiose, eu relembrei tudo, eu disse, ok, estou mais conectada que nunca com estas pessoas de novo, Hum. e pronto. Então Ó, não na consegui família. ficar com Nós uma, temos que não ter consegui ficar mesmo muito frustrada. cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Eu ultimamente passo a vida a dizer isto, com as coisas que nós pedimos ao universo, que eu sei que tu não pediste nada disto, mas tipo, no fundo Por um lado, se calhar pedi. os teus pensamentos, não é? E aquela, eu tenho que ter aqui alguma veracidade, não é? Então deixa, tem que haver aqui alguma coisa que faz com que as pessoas olhem, tipo, tu também tens, então eu vou-te seguir porque Sim, resulta contigo, não é? E às vezes, eu digo isto muitas vezes, por acaso falo, eu estou constantemente, ultimamente, a dizer isto, tipo, cuidado com aquilo que pedes ao universo, porque de facto o universo acaba por devolver de uma maneira ou de outra, não é? sim. E é giro, mas vem tudo E certo, é tudo eu, certo, e eu não é? realmente tenho vindo a sentir, sinto isso cada vez mais. Uhum, Ao longo da minha vida isso foi acontecendo, mas quanto mais fiquei conectada comigo, com o meu lado espiritual, é assustador, até que a família e amigos dizem logo, ah, Dana, vê se pedes ir ao universo, porque realmente, mas não é sim, assim. Mas claro. no geral, aquilo que eu vou sentindo, querendo, pedindo,
consciente ou inconscientemente, tem vindo realmente a acontecer e há coisas que eu nem consigo explicar, são assustadoras, que às vezes fico mesmo, meu Deus, às vezes só quando tipo, só mesmo a minha mãe, porque a minha mãe também é igual ou pior que eu, Sim. e ela vai-me perceber perfeitamente, senão, e há muitas coisas que eu quero fazer na minha vida que eu não verbalizo a maior parte das pessoas até próximas, porque eu sei que vou levar com comentários que não vale a pena. Só porque De alguma forma, nós depois também vamos aprendendo a gerir a também isto, não é? defender-nos, A sim, defender-nos. claro, Porque é óbvio que nem toda a gente sempre nos vai compreender, não é? claro, E claro. depois chega ali a um determinado ponto. Eu acho que isto também é muito maturidade espiritual, não é? Que nós temos, porque todos nós somos seres espirituais, mas depois há essa maturidade espiritual que vamos adquirindo de que, ok, há coisas que não vale a pena partilhar, há coisas que já sabes com quem queres partilhar, não é? Mesmo que aquela pessoa até nem te vá dizer, olha, vai, não, mas de alguma forma também não te vai julgar ao ponto Sim, de tu desistires, ou até vai deixar aquela frestrazinha aberta, não é? A dizer assim, olha, quem sabe, até pode acontecer, olha, vai em frente, ou pede, porque de facto, quando uma pessoa atinge uma determinada maturidade, já não dá, já não temos paciência para determinadas coisas, não é? é verdade. Mas É por mesmo acaso, isso. onde vivo, mãe e namorado, o meu pai já, às vezes já é mais. Pronto. Mas a minha mãe e o meu namorado, se eu digo mata, eles dizem esfola, sempre. Eu vou Boa. conseguir isto, eles, ok, vais conseguir o triplo. É Ah, pá, sempre, ou brutal, quero isto, vais conseguir o triplo, brutal. é sempre. Nesse aspecto é. Eu também acredito que nós nos vamos atraindo, né, Atraímos, nesse aspecto, sim, sim. Eu também tenho muita sorte, né? Mas eu digo sorte, não é sorte, olha é o que é, mas de facto a minha família também me apoia muito, ou seja, é muito nisto, tipo, eu sou uma idiota, estou sempre cheia de ideias, e tipo, as pessoas às vezes, opá, mas ajuda-me nisto, ajuda, e as pessoas andam ali à minha volta e apoiam-me, ajudam-me, olha, por exemplo, o podcast, isto não seria possível se eu não tivesse a ajuda da minha família. Ou seja, claro. isto é aquelas coisas tipo, epá, eles às vezes, eu não sei se isto vai correr bem, eu não sei se ela devia estar a fazer isto, epá, mas ela Se não sente que tentar, é, bora lá, não é? E eu digo sorte, que não é bem sorte, acho que de alguma forma atraí isso e também trabalhei muito isso ao longo da vida, não é? claro, Mas efetivamente há pessoas que se calhar também estão em determinadas famílias que são mais desafiantes, não é? Ou seja, o processo delas se calhar também é mais desafiante, se calhar digo verdade. eu, não é? Portanto, quando eu digo sorte não é bem sorte, mas é o que é, não é? Ora bem, então, nós já estamos aqui a conversar, mas eu vou-te fazer na mesma aqui as perguntinhas aqui Claro. só para te pôr aqui fora da tua zona de conforto. Ai, ai, Não, são giras, são giras, são giras. Então, diz-me lá, algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? ai, até me deu arrepio na espinha, porque Uhum. e não é positivo. Eu tenho uma questão que é, eu fui a muitos funerais, então sempre que cheiro flores, já me disseram, faz hipnoterapia, porque sempre que cheiro flores faz lembrar a infância, quando ia para os funerais e A para o sério? E cemitério e não qualquer consigo. flor, qualquer flor. É, plantas adoro. Chegamos a um sítio, imagina, o meu namorado tem uma casa, pronto, de família, e eles têm uma mesa de pedra muito grande, a casa é antiga, e tem Uhum, a parte de cima está toda coberta de flores, aquele pessoal chega lá, ai que sim, bom, que cheirinho a primavera, e eu estou lá, meu Deus, a tremer todo. É, realmente. Bem, portanto, de infância é o único que eu tenho de aroma dá. e não é muito positivo, De também não alguma trabalho bem forma isso. é assim. A verdade seja dita, eu não tenho que estar aqui a mandar bitites, não é? Mas a hipnoterapia realmente pode ajudar, não digo que não, mas é um bocadinho, ok, se tu começares a olhar para esses funerais como sendo um ritual de passagem que tu tiveste, ah, a hipótese, não é privilégio, porque é o que é, não é? De estar lá, se calhar começa aí a desbloquear um bocadinho a ideia, porque de facto aquilo que tu aprendeste e cresceste é que funeral é uma coisa negativa e tu, à luz da Diana dos Olhos Dois, já se calhar já não vê isso com tanta negatividade, não é? Porque lá está, tu não és assim. Há sempre um lado mais ou menos positivo, não é? Há sempre um fim, Sim, não é? Ou de alguma mas isso forma. custa-me muito, ainda assim. É.
É um trabalho, é um trabalho. Mas olha, É, engraçado, olha, este nunca tinha aparecido mesmo. Aparece flores e tudo mais, mas sempre com algo positivo, não é? Não tem assim uma não. vertente mais negativa. Eu sempre avisei os meus namorados, nunca me des flores, nunca me des flores. É aquela, aquela sensação romântica, não é? De o chocolatinho com a flor, para levar-me flores, não, Esquece, não é esquece, para mim. Não, esquece. Pá, que giro. Olha, um defeito. tem alguns. Um defeito. Como, opá, sou teimosa. Pode ser defeito ou não é, ou não, não é? A Sim, teimosia. porque a teimosia, aliás, eu era miúda quando o meu pai me disse, estamos a ver umas calças numa loja, ele disse, eu gosto mais dessas, e eu, pois, mas eu gosto mais dessas, e ele, ok, então levas as que tu gostas mais, e depois ele disse, aquilo que tu fizeste agora faz sempre na tua vida, que é, vais para aquilo que tu queres e não te deixas influenciar. Isso eu levei no ensinamento aos 6 anos de idade. Um, Bolas. sempre fui teimosinha, sim. E há muitas situações em que é realmente benéfico, mas que eu sei que às vezes é difícil. Mas defeito, honestamente, opa, opa, dá uma preguicite e são defeitos. É, Depende, depende. Às vezes também não, eu sei que tenho mereces, que não ter é? momentos, sim, sim, Também sim, que é verdade que eu mereces. também faço muito e depois tenho que parar. Mas para além disso, tirando isso, eu acho que é só mesmo Boa, boa. ter, às vezes tenho pouca paciência para situações, sou teimosa, fico, posso, mas já fui, quando tinha endometriose ativa, era impossível de aturar. E Ok. hoje em dia, realmente, graças a Deus, trabalhei muito isso e sempre que falo de mim ou alguém, ou mesmo a minha mãe, Uhum. agradeço imenso tudo o que ela me passou e digo que olho para mim e tenho um orgulho imenso da pessoa que me tornei. Agora, claro que tenho defeitos. Claro, mas isso, defeitos ou características, não é? Dizemos assim, porque de Pois, facto não porque não há é ninguém o que perfeito, é. não é? Por Exatamente, isso, exatamente. mas Mas é tenho os giro, meus dias. olha, mas é giro, porque a maior parte das pessoas é assim, o defeito ficam aqui, dizem logo três ou quatro, nem conseguem, e mais ainda havia. Ah, quando eu pergunto a qualidade, que é a pergunta a seguir, é que ficam a pensar, não é? Tu não ficas. Consegues dizer Nas qualidades? qualidades. Opa, no geral, eu olho para mim como pessoa e acho uma pessoa mesmo bonita. Sou doce, mas nas horas também sou um bocadinho fria. Sou objetiva. Olha, defeitos, se Uhum. calhar podem dizer que sou muito objetiva. Às vezes dizem mais, muito insensível e fria. E digo, epá, uma pessoa não pode ser objetiva, mas eu nunca falto ao respeito a ninguém. Portanto, isso é, olha, nunca falto ao respeito a ninguém, mas nunca deixo de dizer o que quero dizer. Uhum. Hum, gosto muito das minhas Uhum. pessoas. Eu Uhum. adoro pessoas, adoro pessoas. Eu não sou daquelas pessoas que dizem, odeio pessoas, não. Eu gosto de pessoas, acho que há muito, toda a gente diz, agora as pessoas são todas muito más, e eu Uhum. acredito mesmo que não gosto de ir por aí, porque senão, Uhum. o que é que estamos aqui a fazer? Claro. Mas realmente gosto de mimar os meus e isso faz-me sentir tão a mais mimada, sabes, comigo mesma, mas Ok. ainda assim, em primeiro lugar, tenho que estar sempre eu, não é? E para Uhum. mim isso é uma virtude muito grande, porque eu acho que quando dizemos, ai não, primeiro está aquele, e depois é que estou eu, e as pessoas acham que estão a ser boas para os outros e não estão, Pois não. porque muitas Pois vezes não. não estão a fazer da forma Não. mais correta. Exatamente, exatamente. Portanto, em primeiro lugar estou sempre eu, e eu estando bem, vou estar a fazer melhor ainda aos meus. Uhum. Sim. Epá, eu vou atrás do que quero, sou maluca. Eu sou daquelas. Eu estava a ouvir no outro dia, como é que se diz? Ai, Human Design. Sim. E, e eu ouvi, eu não sabia qual era o meu, mas quem estava a falar disse: este aqui é. Decide mudar de trabalho, não pergunta a opinião a ninguém, chega a casa e diz: vou-me demitir, vou demitir-me. Eu sou esta. Eu sou muito. Eu acho que isso é uma qualidade. Eu também Aliás, acho que sim, eu também acho que sim. sim, Mesmo. porque mesmo na pandemia, quando deixei o trabalho onde estava, que me tinham, na reunião em que me Uhum. demiti, tinham dito que eu era a melhor da equipe e que me queriam efetivar na empresa. Eu disse: olha, sobre isso eu vou querer sair. E toda a gente me disse: tu és louca. E, e eu acho que Ai, que eu, por giro. um lado, até achava que estava a ser, se calhar,
mimada, porque a gente, há coisas que eu não estou para tolerar e a Sim, pessoa sim, sair. sim. E se calhar isso até pode ser um defeito, visto como, é mimada, tipo, eu não tolero coisas que eu não gosto, não consigo tolerar. Isso pode ser até um defeito, porque se calhar até me devia às vezes adaptar mais um bocado, mas há coisas que, se eu não, que eu não Depende, consigo, mas depende das situações, não é? E eu naquele trabalho estava a ficar doente, claro. pronto. Claro, Mas, temos que ir de acordo um bocadinho com a nossa verdade, não é? O que é que interessa? Nós andarmos aqui a fazer este aprofundamento e este desenvolvimento pessoal, se depois tu continuas a ficar em sítios, não é? Ou em sim, lugares ou com pessoas que de que alguma não nos forma. fazem bem, Exatamente, não é? Isso não faz sentido nenhum. é isso, é Isso não isso. faz sentido nenhum. Portanto, epá, eu acho que isso não é mimado. Acho que não é mimado, não é? É, mas Ah, foi, na altura estava a achar isso e depois, quando tive tanta gente a dizer a mesma coisa, eu pensei, olha, bolas, se calhar realmente é uma virtude do caraças, porque as pessoas têm tanto medo da mudança, de sair do que é seguro e não sei o quê, e se calhar é realmente uma virtude, porque há tanta gente se calhar infeliz, que não está a fazer o claro que que quer, sim. E de alguma porque forma tem medo de tu sair. juntaste aí várias coisas, não é? Porque tu saíste, pelo que eu estou a perceber, foi em plena pandemia. Foi, foi, Mas diz-me uma coisa. Nós vamos continuando aqui na conversa. Vou aproveitar agora a embalagem, embora sim. ainda tenha aqui umas coisas para te questionar, mas vou aproveitar agora a embalagem. A própria pandemia, como é que tu Como é que tu, isto era uma das questões por acaso que eu tinha aqui, não sei porquê, mas como é que tu viveste a pandemia? Foi um encontro contigo mesma? Isto tem Olha, muito a ver com as tuas energias, não é? Não é? isto foi para mim, foi uma montanha russa. Porquê? Acho que foi Uhum. para toda a gente. Mas a mim, eu quando vi que estávamos em pandemia, primeiro, unicórnios, não é? Eu achei, ok, 3 semanas em casa, todos fechados, e está tudo bem. Claro. Inocente, claro. Todos pensámos isso, não foste só tu. Acho que todos Claro, pensávamos que isto ia ser uma coisa mais rápida, não é? sim. Então, no início, quando vi, eu pensei, nós tínhamos, não é? A minha vida era trabalho, estava a fazer a formação de yoga, estava a acabá-la. Um, Depois era estar com a família do meu lado, estar com a família do lado do meu namorado, os meus amigos dele, os meus amigos. Portanto, nós para termos um dia em casa, para eu poder trabalhar nas minhas coisas, Uhum. para na pá, né? Não havia. Então, quando eu olhei para aquilo, eu só disse: o que o universo está-me a dar tempo para estar em casa sem planos sociais ou familiares, eu vou dar o litro. Então foi aí que comecei o canal de YouTube na mesma semana que confinamos. Passado pouco tempo foi o podcast, comecei logo a dar aulas de yoga, porque entretanto acabei logo Sim. a formação. Então, aquele primeiro ano foi, meu Deus, eu vou esfolar. E esfolei, e foi aí que tive o maior crescimento, mas depois eu como dei tanto, e mesmo na empresa onde estava, a Uhum. empresa cresceu tipo 400%, estava uma pressão gigante, estava a ser mesmo. Aos fins de semana era a gravar ou editar YouTube, depois era mais acabar o curso, era Claro. tudo pelo meio, mais dar as aulas. E eu andei até ao final do ano, até que eu nesse dezembro fiz Vlogmas, que é um vídeo no YouTube todos os dias, é Uhum. um vlog diário, ou seja, são 24 vídeos, eu dei ali tudo, eu acabei o ano estourada. Janeiro entramos, eu disse, ok, janeiro vou dar Sim. aqui um bocado de pausa, e foi quando começou a haver aquelas filas de ambulâncias. Portanto, o primeiro ano foi espetacular, eu adorei Uhum. aquela situação da pandemia, Uhum. por um lado, obviamente não estava Claro. feliz, mas em termos pessoais, para o meu desenvolvimento e tudo, eu achei que era super benéfico e que podia dar ali tudo, e foi realmente, passado 2 meses de ter largado o trabalho, estava a ser convidada para escrever um artigo numa revista, fiquei igual, só que depois em janeiro, eu vejo as ambulâncias todas a fazer fila e eu aí fiquei. Por isso é que há pouco estavas a dizer se calhar com maturidade espiritual e não sei o quê em Uhum. relação à morte Certo. ou isso. Uhum. Eu fiquei cheia de medo, eu estava com imenso medo que os meus pais apanhassem. E eu aí parece que comecei a gelar, a Ok. congelar, tipo, comecei a ficar Uhum. com medo, com ansiedade de tal forma que comecei a baixar os meus níveis, a minha luz, não sentia. Uhum. Normalmente eu olho-me ao espelho e eu gosto de me olhar ao espelho, gosto de olhar nos meus olhos, gosto do brilho que vejo nos meus olhos, e naquela altura eu não sentia isso. Eu dizia Sim. mesmo ao meu namorado: eu parece que perdi o brilho, estou sem vontade mesmo de voltar às redes, Uhum.
Pronto, e desde então foi um bocado mais difícil. Depois estava com muito medo de tomar a vacina, pesquisei. Aliás, aquilo que estavas a dizer na Sim, introdução da sim. numerologia, não é? Uhum. Eu sempre fui de estudar e pesquisar muito, por isso é que cheguei onde cheguei com a minha doença. Um, e logo a seguir faço a vacina e comecei logo com sintomas da adenomiose. E pronto, aqueles meses com a adenomiose fui um bocado, fui abaixo porque eram muitas dores físicas, emocionalmente, eu se durmo bem 7 horas, às 6 da manhã posso acordar sozinha. Naquela altura era 9, 10 da manhã e eu obrigava-me a sair da cama, mas tipo de rastos, como se tivesse sido Ok. atropelada sempre. Um, então, nesse aspecto, o segundo ano já foi bem pior. Ou seja, tu acreditas, eu por acaso eu estava-te a deixar falar, porque, porque efetivamente é engraçado ou não é engraçado, mas eu também senti um bocadinho como tu. Ou seja, eu já na altura já tinha deixado o meu trabalho, eu estava a trabalhar já a nível do que trabalho, não é? Das terapias e da numerologia, Uhum, quando fui convidada a ir para casa, não é? Tal como tu. E realmente eu também tive que me reinventar muito. E engraçado, achei piada porque realmente foi mais ou menos ali a partir de janeiro. ahm, que- É assim, a nível de inconsciente coletivo, isto ficou tudo muito pesado. E eu acho que pessoas mais sensíveis, acho que todos, uns reagiram de uma forma, outros reagiram de outra, e houveram pessoas realmente que tiveram, eu acho que vi pessoas muito mais assustadas nessa altura do que no resto do tempo. sim. Também a verdade é que isto também estava um bocadinho mais aberto, as pessoas também já estavam a trabalhar de outra maneira, já estavam a conviver de outra maneira, pronto, se calhar também por isso é que também havia este medo. Ah, mas eu sinto que realmente essa altura ficou tudo muito denso. Portanto, tu sentes que de alguma forma o teu corpo ganhou espaço para desenvolver a doença, não é? A doença, eu estava super bem até maio, junho. Pois, Eu fui ao médico, aliás, portanto, isto foi janeiro, foi quando tive muito medo, não é? Mas eu mantive a prática de yoga diária, não sei o quê, claro, ela ia gerindo, mas eu só queria estar sozinha, lá está, eu queria estar pois. muito no meu mundo, no meu mundo, no meu mundo, e nessa Uhum, altura dizia, eu só queria pegar e ir sozinha a fazer um retiro de uns 3 dias, uma uhum, semana que fosse. Estava-me a precisar de estar comigo. uhum. Mas fui gerindo bem. E até que eu fui ao médico em maio, pedi para fazer, fizemos ecografia, estava tudo limpíssimo, não tinha nada, Mas já tinhas hum, sintomas? zero. Não Eu só tinhas? Ok. estava tudo espetacular. Depois eu pensei, bem, eu não vou tomar a vacina assim do nada, andei a fazer estudos, a pesquisar, li o estudo da Pfizer. Eu devia ter sabido quando li o estudo da Pfizer, mas eu fui na mesma, porque o da Pfizer dizia mesmo historial de estrogênio elevado, que é o caso da endometriose, Uhum, ou historial de sangue coagulado, que é o caso também da endometriose, não é? O sangue uhum. coagulado na zona pélvica, falar com um especialista, pronto, falar com o seu terapeuta. E eu falei, só que na altura os médicos diziam sempre é tomar, é Pois, tomar, é tomar, é tomar, é tomar, claro. Havia, e eu fui. havia e há ainda uma ignorância muito grande, não é? Pronto, Portanto, também, olha. que eles E queriam de alguma forma era controlar a pandemia, não é? E claro, portanto, não é? sim. Então, mas eu ainda assim não decidi logo tomar, ainda estava com as minhas Uhum, dúvidas. Hum, eu decidi, ok, vou à endocrinologia, pedi análises hormonais, o meu uhum. estrogênio estava até ligeiramente abaixo, portanto, a probabilidade de uma endometriose explotar de novo muito pequena, tinha que ser Ok. atropelada por um caminhão. Uhum, Ainda assim, eu decidi fazer quase mais de um mês e meio de resveratrol, uhum. é até um dos suplementos para a endometriose, porque torna o sangue mais fino. Eu pensei, bem, não há maneira disto vir a coagular, de vir a Claro, fazer a claro. geneira. Pronto, só que eu vou, eu fiz a primeira dose, estava a menstruar, estava no segundo dia, ou seja, no Hum, dia que seria mais abundante, e eu troquei o penso antes de ir, e aquele penso nunca mais teve nada, ou seja, cortou-me por completo na hora da toma da vacina, a menstruação, e eu fiquei 14 dias sem sangramento, com uma tensão mamária, que elas cresceram imenso, uma dor horrível, eu via-me aflita para dormir,
E elas cresceram tanto ao ponto do meu afilhado de 5 anos me ter ficado preocupada. Estávamos de férias em agosto e ele, isto foi logo a seguir, na segunda semana após a Sim, vacina, sim. e eu estar a trocar e pôr o biquíni e ele, Didi! E eu, o que é que foi, Gabi? E ele, as tuas mamas? E eu estava chocado porque estavam realmente muito maiores. Pois. Pronto, só para teres uma ideia. E 14 dias depois, a tensão mamária aliviou porque Uhum. comecei a sangrar, mas sangrei muito abundante durante 22 dias e já com dores. Meu Deus, E, eu estou assim um e bocado dali. boquiaberta, porque, não é? Porque foi logo, E eu tipo, estava com a alimentação super cuidada porque, como tinha feito a vacina, estava com muito medo claro, de vir a despoltar alguma coisa na mesma. ok, Portanto, não era por aí. E depois fiz a segunda dose 3 semanas depois, ou nem sim, 3 semanas depois uhum, da primeira, e a partir dali foi sempre a piorar as ok. dores. E no Natal, na altura do Natal, eu estava a menstruar e foi horrível. Eu disse, está exatamente igual quando eu tinha endometriose. Já tenho Olha, estado internado. já agora só para, pronto, para esclarecer, até porque há várias pessoas com endometriose que vão ouvir, não é? E qual é a diferença entre uma e outra? Exato. Efetivamente, porque a nível de sintomas, eu já estou a ver que vai bater muito ao mesmo, não é? É, Quase o basicamente mesmo, é, sim, sim. sim. A diferença é a endometriose, ou seja, nós temos o nosso útero, não é? E temos o Uhum, endométrio dentro, que é tipo a camiga do bebê. uhum, Ah, e essa camada é expulsa, vá, não é? uhum, Quando menstruamos. Só que no caso da endometriose, há células do endométrio uhum, que saem do útero, mas ficam na tua zona pélvica, não são uhum, expulsas do corpo. Ou seja, sempre que menstruas vão-se aglomerando, aglomerando, vão-te provocando tumores de endometriose. Eu uhum, tirei vários, com desde 3 centímetros a 6 centímetros. uhum, Portanto, a endometriose é assim, é tumores que ficam na zona pélvica e podem ser removidos por cirurgia. uhum, Isso aí depois depende de cada caso clínico, de claro. dimensões e Uhum, localização, porque pode colocar órgãos em risco, que era o meu caso. A adenomiose é dentro do útero, não é? Portanto, temos a uhum, zona temos o endométrio e o que acontece é que ficam na musculatura do útero. ok. Ficam ali lesões de endométrio. Pronto. Um, Numa questão de conceção, Uhum, por exemplo, na endometriose, é, por exemplo, questões de infertilidade uhum, são mais na endometriose. O ok. problema na adenomiose até pode ser mais fácil conceber, mas como o embrião pode estar a ir para uma zona de uma lesão de endometriose, a probabilidade de abortar É maior. depois é maior. Pronto, Ok, é isso. ok, Sim. ok. Pronto. Porque tu estavas a falar e eu não te queria interromper, mas acho que era importante haver aqui uma distinção. Ahm, Até porque, lá está, porque a nível de sintomas vai bater aqui ao mesmo, não é? Mas depois para diagnóstico também é importante. Sim, sim. Olha, então é assim, quando é que te foi diagnosticada a endometriose? Olha, eu sintomas tive desde os 15. Aliás, Ok. aos 15 comecei a tomar a pílula. Deram Uhum, uma pílula por causa dos pelos, de eu ter muitos uhum, pelos, e comecei logo com dores menstruais, ok. aos 15. Mas o diagnóstico foi-me dito aos 20. Uhum. É lá, ainda foi muito tempo. Ainda Sim, foi, sim. por um lado sim, por outro lado até correu bem, porque para muita gente é 10 anos, É 8 muito 10 mais anos é tempo, a é muito mais média. tempo, é muito mais tempo. É, por isso ainda fui a tempo, ainda fui a tempo. E quando é que de alguma forma tu começaste, ahm, ou seja, tu começaste a perceber, não é? Porque eu achei piada, tu já o disseste aqui, mas tu em tempo escreveste uma frase, ah, sobre endometriose. Provocou-me anos, de imensa dor, mas caramba, estou-lhe eternamente grata por me ter ensinado a absorver e a apaixonar-me por coisas tão simples como uma visita à praia. E tu gostas muito de É. praia, não é? E achei piada, porque tu depois vais falando nisto, não é? Que agradeces muito à própria endometriose. Quando é que tu percebeste, não é? Por 20 anos, tu és jovem, ainda és muito jovem, mas realmente com 20 anos ainda eras muito mais, que, epá, tinhas que fazer alguma coisa tu, que não era
tratamentos, que não era através de cirurgias que de facto tu ias controlar a endometriose, que tinhas que ter um papel ativo, não é? No Uhum. controle da doença. Quando é que tu percebeste isso e quando é que começaste aqui a dar os primeiros passos? Olha, foi uma altura em que eu estava mesmo no escuro, muito Uhum, no escuro, porque eu, quando acabei a faculdade, fui viver para Londres. uhum. Isso eu já não tinha muito cuidado com a alimentação e eu sempre gostei Pois. muito de sair com os amigos, mesmo ao fim de Uhum, semana, e gostava de ver um copo ao outro, sempre gostei. uhum, E quando fui para Londres, a minha alimentação piorou imenso. Eu fui trabalhar para eventos, eu trabalhava tipo 16, 18 horas muitas vezes, com muita pouca comida, e quando comia era porcaria. No início, os uhum. primeiros meses, eu ia sempre ao McDonald's, porque era o que estava lá do hotel. Um, ou seja, a doença piorou bastante, mesmo. E eu estava há um ano e meio em Londres, e houve uma altura que comecei a chorar todas as noites. Então eu achei que era porque estava imigrada e que precisava Uhum, de voltar. uhum. Eu voltei, mas dei a mim própria um mês. Eu tinha 30 dias para arranjar um trabalho cá, senão voltava para Londres. Ok. Mas quando fez um mês, eu já tinha cá um full-time e um part-time. Então comecei a trabalhar, sim, porque foi literalmente no dia 30 de estar cá que tive as respostas desses dois. Eu estou-me a rir porque contigo é sempre assim. Eu já estou a perceber que contigo é sempre assim. Tipo, só abres uma fresta e as coisas caem. Sim. E quando tomo uma decisão, aliás, eu sinto alguma coisa, ok, por exemplo, uma das vezes que decidi vir para Londres estava no aeroporto cá para voltar para Uhum. Londres e foi a primeira vez que senti que eu não queria apanhar este avião. E eu, ok, cheguei lá, a primeira coisa que tratei foi de arranjar maneira, isto foi da segunda vez, Sim, arranjar maneira de ter trabalho mal chegasse cá. E cheguei, ok. no mesmo dia estava a trabalhar, da segunda vez que voltei. Sim. Agora, sou muito assim, sabes? Uhum. Mas sim, estava a chorar. Depois tive o trabalho, exatamente, um mês depois Uhum. tinha um full-time. Mas eu vim cá e esses 30 dias continuei a chorar todos os dias. Todas as Ok. noites eu adormecia a chorar. E eu pensei, pronto, é porque ainda não tenho trabalho, estava habituada, estou aqui, estou Uhum. sem trabalho, precisava trabalhar. Consegui trabalho. Continuei a chorar todos os dias. Até que eu pensei, pronto, eu em Londres tinha a minha vida independente, tinha a minha casa, precisa ter um espaço meu. Fui viver com uma amiga minha com quem também tinha vivido em Londres. Tudo ok, supostamente, continuei a chorar todas as noites. Até que aí uma das noites eu disse: não, chega, isto não pode ser. Eu agora supostamente Uhum. tenho tudo aquilo que eu tinha nos meus Não é parâmetros, por aí, não é? não pode ser por aqui. E Uhum. o médico que me seguia dizia sempre que a endometriose são os quistes fora do sítio. Como que, se não faz nada, disse-me nessa consulta que eu tinha que ser mãe dentro de 3 anos, mas se eu lhe perguntava mais coisas em relação à doença, ele dizia-me que eu era muito nova para saber sobre isso. Pronto, detalhes. É muito curioso. E, mas então, como aquilo começou-me a trabalhar naquela noite e eu só pensei, agora eu percebo porque é que há pessoas que se suicidam, porque é realmente muito cansativo viveres assim, Sim, neste sofrimento que aquilo era. Depois eu estava sempre, explodia com toda a gente, por tudo, por nada, super irritada. Tinha as hormonas completamente do avesso e eu claro. não tolerava nem eu própria a respirar. Uhum. Basicamente era isso. E então naquela noite, estava mais uma noite a chorar e disse, epá, esquece, eu agora percebo. Não pensei, vou-me suicidar, ou quero me suicidar, não foi isso. Mas foi, agora percebo porque é que as pessoas pensam isso. Porque é que tomam essa Sim. decisão. Porque realmente se alguém, digo como eu estou a ver nesta fase, Uhum. é muito cansativo e eu não quero isto para mim. E ficam-me a trabalhar as palavras do médico, são só uns kits fora do sítio. Eu disse, não, fui pesquisar, abri o computador, aquela noite eu não dormi. Foi aí que começou a minha saga a pesquisar. Fui para sites em italiano, fui Espanha, fui para a Alemanha, eu fui Brutal, sim. para o UK, para o Brasil, pesquisar endometriose, formas naturais de ver a endometriose, quais eram os tratamentos que faziam. Uhum. Então comecei a fazer o meu puzzle e a perceber o que é que eu devia fazer. Pronto, porque em Portugal arranjares uma nutricionista para a endometriose era mito, isso não existia. Ok. Nem cá, nem em quase lado nenhum. Só nos Estados Unidos é que se calhar. Porque no Brasil que faziam cirurgias, mas estão a fazer uma cirurgia hoje, passado um ano ou dois, estão a fazer outra, porque se não mudares mais nada, obviamente que o teu Pois, corpo vai claro, te não faz manter a sentido nenhum, doença. claro que sim. Pronto.
Então, basicamente, eu percebi o que tinha que fazer para Uhum. começar a fazer o meu reset e foi o que eu fiz. E aí depois fiquei toda contente. Eu disse, ok, não estou triste por estar por estar, eu não estava triste por estar em Londres, o problema era a doença, portanto comecei a organizar-me para voltar para Londres. E, e quando já voltei para Londres, já fui com um monte de coisas mudadas, de estilo de vida, comecei a correr, depois mudei, as coisas foi mesmo lá. E foi espetacular. Ah, Mas pá, foi assim uma noite muito cansativa. Na primeira semana eu comecei a pesquisar e percebi que tinha que deixar o açúcar e o café. E uhum. eu era a seguir de viciada. Eu comia 6 chocolates ao dia, 6 Kinder Buenos. Eu Ok, tomava 7 cafés filtrados, medium, tipo do Starbucks, aqueles sim. grandes. E, e metia imenso açúcar, mas ao ponto de eu ficar envergonhada da pessoa estar, se tivesse alguém ao meu lado a pôr açúcar, não é? Sim, Tens aquelas certo. bancadazinhas e eu, tipo, tu vertias, eu vertia, 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 a pessoa começava a olhar para mim, eu parava, punha-me a mexer, a pessoa ia-se embora, eu pegava, vertia, vertia, horrível. Eu quando penso no que fiz a mim, eu não tinha Realmente, noção, realmente, era impossível o meu corpo não estar doente, não é? Obviamente. claro. E, e quando eu percebi que tinha que deixar isso, eu disse, "Ixi, Jesus, vai ser impossível." Então, o que Pois. é que eu fiz? Eu nunca fui radical, eu disse, ok, Diana, tens 48 horas, começamos segunda-feira, tens 48 horas em que não vais tocar em açúcar e vais passar de 7 e vais só tomar o teu café de manhã. O de manhã eu nunca cortei. Uhum. Ahm, Entraste em ressaca, não? Nesse, nesse fim de foi, semana. não, eu comecei segunda-feira. Então, Uhum. quarta-feira já me ia dar ao gozo de comer um doce, ou um chocolate, o que fosse. Ok, E o café foi difícil porque eu estava sempre de café na mão. Eu trabalhava em eventos, o que mais tínhamos era café filtrado ali claro. sempre à disposição. Então isso foi mais complicado. Eu vi que dava o chá verde, que até era bom, anti-inflamatório, Uhum. só que o chá verde eu odiava o sabor daquilo, então comecei a misturar com menta e depois já consegui e agora bebo super bem. Uhum. Ahm, então a dificuldade nem foi a ressaca, foi mesmo porque é que eu vou, a cena do hábito, do vício, não é? O que é que eu vou trocar agora? Troco porquê? Pronto, então para descobrir isso e me organizar foi mais complicado. Uhum. Mas logo no final dessa primeira semana eu tive imenso trabalho, para variar, e quando cheguei sexta-feira eu pensei, bolas, passou a semana toda e não comi nenhum doce, esqueci-me na quarta-feira de comer o doce que era suposto. Eu, ok, estava-me a deitar nessa sexta-feira. Ao sábado nós íamos sempre ao restaurante português lá com os amigos tugas, né? Íamos ver a Sim. bola e eu pedia sempre natas do céu, era a minha sobremesa favorita e eu tinha de comer. Eu disse, ok, vai ser amanhã, vou comer a minha natas do céu. Foi a minha surpresa que tinha deixado o açúcar segunda-feira e quando me espetam as natas do céu no sábado, eu não consegui comer. Eu pus uma colher Boa, à boa, boca, enjoou-te. eu fiquei logo enjoada. Eu Ei, disse, eu eu não não acredito. consigo. Tu começaste logo a purgar. Espetacular. E depois o sono, nem fiquei com ressaca nem dor de cabeça nem nada disso, não me lembro de nada disso. A única coisa que eu me lembro é dizer ao meu chefe: Ei, eu deixei o café, basicamente, não é? Só tomo um café É. por dia e está cedo. E eu achava que dormia, porque toda a gente me dizia: Então, mas tanto café, tu nem deves dormir. E eu: Não, eu durmo sempre, eu durmo igual. E só percebi o que era dormir Depois quando disso, deixei. e é E essencial, não depois, é? É uma das coisas que tu até vais falando ao longo dos teus posts, não é? Das tuas partilhas, que o dormir é super importante, não é? Que chegaste a essa conclusão, não é? Que o dormir é mesmo sim, fundamental, não é? Para o é equilíbrio do mesmo. corpo, para, não é? Equilíbrio mental também. Sim, E o que eu fui reparar, porque eu tomava muitos cafés, porque quanto mais eu me inflamava, mais eu ia abaixo e ficava sem energia, mais eu achava, mas eu não tinha noção disso, claro, não é? E sim. eu achava que precisava de mais café, de mais um chocolate para me dar energia para Hum. continuar a trabalhar, a trabalhar. E de repente, corto eu o açúcar e corto o café e estou eu cheia de energia a trabalhar super leve, muito menos irritada, a dormir espetacular. E eu, fogo, numa semana, isso foi brutal. Na segunda semana comecei a correr, tinha um parque ao lado de casa, vivia Uhum, sempre ao lado do parque, e uhum. tinha lá um laguinho. A primeira corrida que eu fiz foi literalmente, entrei no parque, comecei a correr, dei a volta ao lago, tipo 2, 3 minutos, Sim. cansei-me logo e disse, ok, tá bom, vou para casa. Esta foi a primeira. Então fiz aquilo todos os dias e passado 2 semanas estava a correr 25 minutos. E foi assim mesmo aos pouquinhos. Lá está, nunca fui radical, não é de género, preciso correr meia hora por dia, vou já correr meia hora por dia. Não, isso Claro, não ia funcionar. sim. Foi assim como pequenas coisinhas e nunca disse nunca mais vou comer isto ou nunca mais vou Ok. comer aquilo. Não. Uhum. Não, porque se eu dissesse isso a mim própria,
ia ser logo caminho andado para falhar na primeira semana. Mas de facto os resultados foram logo muito bons, não é? E eu acredito Muito que a nível bons. do teu, não é? Tu próprio estás a dizer, opá, sentia-me menos cansada, menos irritada, mas se calhar aquela tristeza que sentias acabou, não é? Melhorou imenso Porque a logo. tristeza também estava relacionada com isso, não é? Sim, sim, com a Não é? inflamação toda, sim, Com sim. tudo, é que por acaso foi uma das coisas que eu achei, estavas a contar, não é? Que tu, efetivamente tu estavas triste, mudavas as circunstâncias, estavas sempre triste, pá, sais de Londres, continuas triste, sais de casa dos teus pais, continuas triste, quer dizer, tu até foste bastante persistente, não é? Foste experimentando, deixa-me ver se isto é uma causa externa, e era Sim. algo interno, e de facto é muito giro, porque sei lá, eu nunca tinha falado muito nisto e nem tinha sequer pensado que, ok, a endometriose está relacionada, não é, com os nossos órgãos reprodutores, não é, que estão no nosso segundo chakra. Ora, isto a nível das emoções, não é, efetivamente é normal que se há ali um desequilíbrio daquela parte, Sim, é normal que nós não é, nem nos abrimos, não é, a esta alegria de viver que está muito relacionada com o segundo chakra, não é? sim, completamente. Ahm, é E, muito, aliás, noutros países, a partir do momento que és diagnosticada com endometriose, és encaminhada para a psicologia, pois, que é uma coisa que não é feita cá pois ainda. não, pois não, pois não. É. Olha que Até giro porque, mesmo. como há predominância de estrogênio, e tu quando tens excesso de Uhum, estrogênio, uhum, isso vai inevitavelmente mexer com o teu cortisol. E claro, logo aí tens logo metade das funções das tuas funções do teu corpo sim, e emoções sim. logo viradas do avesso, é logo o início para dar a asneira. Para dar a geneira, olha que giro mesmo. Pronto, então, efetivamente, como as pessoas aqui já perceberam, se bem que eu fui ver aqui, fui pesquisar, não é? Tu começaste aqui, com a alimentação, não é? Com a parte alimentar, o exercício físico, não é? Na alimentação, tu agora já nem tanto, mas estavas sempre, partilhavas muitas receitas, punhas muitas coisinhas sobre E vou alimentação. voltar, só que Pronto, agora estou com um estudo claro, tão em atraso, estou mesmo claro, focada tu nisso. tens mesmo que, mas foi muito Sim, giro. Eu por acaso, olha, eu algumas coisas até fui tirando ideias porque é giro e via-se que as pessoas também gostavam dessa tua partilha, não é? E da forma sim, como até que tu era das coisas que mais me pediam, mesmo amigos ou isso que me pedem pá, é muito comida, ou é estou a muito pensar em essa comer mais parte. saudável, para onde é que eu Ok, vou, quero substituir giro, isto, para muito onde é que giro. eu vou? E isto, amigos, tipo, que não têm endometriose, nada que se pareça, Sim, mas sim, sim, porque isto sim, não é preciso tu teres problema nenhum, não é? sim, Depois, completamente. o próprio desporto, onde é que chegou aqui o yoga? Como é que tu começaste a sentir? Como é que o yoga te descobriu? Olha, o yoga foi, eu nunca fui para o yoga porque eu sempre fui a voar. Então eu achava, e sempre que eu, desde que comecei a ser professora de yoga, sempre que me dizem, não, eu sou muito ativa para o yoga, e eu, pois, por isso mesmo é que precisas dele. Ainda que costumo responder isso. Mas, agora, eu era realmente muito acelerada, sempre fui muito ansiosa e tudo Uhum, mais, e então eu achava que o yoga nunca ia ser para mim, e uhum, nunca fui muito por aí, nunca tinha pensado nisso. Mas, quando volto de Londres em 2015 para ser operada, porque eu cheguei de Londres direta para ir à consulta com o especialista em endometriose. Cheguei lá, disse-lhe tudo o que queria e o que tinha de passar e não sei o quê, disse uhum, como é que queria as coisas. Ele disse que eu tinha toda a razão e tinha que ser operada o mais rapidamente uhum. possível. Ahm, Quando eu vim para esse momento, já foi mesmo de. Tinha mudado todo o estilo de vida, isto já há mais de 2 anos, Sim, portanto já sentia que estava basicamente. uhum, Opá, não era curada, obviamente, porque eu continuava com vários tumores de dimensões grandes e continuava a ter às vezes sintomas, mas dependendo do que eu comesse. A doença estava lá na mesma, obviamente, e tinha órgãos em risco. Mas eu uhum, já me sentia tão bem, que o médico disse mesmo à minha mãe, eu estou estúpido com a sua filha, porque eu nunca vi uma pessoa de endometriose com o conhecimento que ela tem, nem com a postura que ela tem em relação à doença. Portanto, eu sentia mesmo muito bem. E saí daquela consulta felicíssima da vida, porque já tínhamos cirurgia basicamente marcada e era o que eu mais queria, uhum, porque sentia que estava num ponto que não podia continuar. Que eu já tinha a ressonância comigo, portanto sabia aquilo que tinha que fazer. uhum. E foi então, nesse verão, eu tinha sido operada já, ou não? Não, não tinha. Tinha. Tinha, sim, senhor. Eu fui operada em junho e passado 3 meses ou isso, Uhum, quando eu já podia começar a fazer exercício físico, foi a Grace Kelly, aqui da uhum, feira. sim, Pronto. Eu conheci em tempos,
porque por intermédio de um amigo meu, então eu seguia na net por causa disso, nas redes. Uhum. E na altura ela também estava a entrar no mundo do yoga e eu e ela partilhou que ia dar uma Uhum. aula gratuita no parque, no Aeroparque. E eu disse, nem é tarde nem é cedo. Vou experimentar. Estava naquela, fui. Hoje chorei imenso naquela aula, foi ali uma coisa. E eu disse, epá, não, isto é para mim. Então comecei a ter aulas com ela, presenciais, Uhum. foi espetacular e fiquei mesmo viciada naquilo, não é? E senti que se eu achava que estava bem, eu até podia achar que estava, até podia achar que estava, mas a partir do momento que comecei a praticar yoga e a ligar-me a este lado mais Uhum. espiritual e isso, foi mesmo ali a cereja no topo do bolo que faltava para eu Bruto. dizer, tipo, está tudo alinhado, está tudo bem. Mesmo, lá está, se eu já acredito, a minha mãe sempre acreditou muito nisso, de Uhum. tudo acontece por uma razão, ela diz muito, Deus quer é de minhas tortas, então sempre fomos vendo as coisas dessa maneira e Sim, brincando muito com assim. certas coisas, mesmo com a Uhum. doença que nós nos fartamos de brincar com a endometriose. Um, e então, pronto, foi Foi só porque ela aí, colocou a aula gratuita, ok. mas aquela aula explodiu. E hoje depois eu estava a ouvir uma outra professora de yoga num podcast a dizer porque é que ela tinha feito a formação, que nem pensava Uhum. ser professora. E eu disse, que estupidez, eu agora há tão pouco tempo que eu estava só a praticar perto, quase há 2 anos, Sim, yoga. Não vou estar agora aqui feita especialista e pôr-me a fazer a formação. Mas nesse dia que eu digo que estás a ser estúpida, dá mais uns anos e depois fazes a formação, apareceu-te. apareceu-me um sinal do universo que foi nesse dia uma tia minha fez anos e eu não tinha comentado isto com ninguém, eu tinha nesse dia visto preço de cursos no Porto de cursos de yoga, mas disse, não, ok, para isso, não, agora não, vamos dar mais uns tempos, daqui a uns Sim. anos então vais por aí. Eu não tinha dito isto a nada a ninguém, chego aos anos da minha tia nessa noite e um primo meu prima, a sério, tu devias mesmo era fazer o curso de yoga. Eu sinto, a tua energia é tão importante. Tu devias mesmo. E eu disse: epá, estás a gozar com a minha Ah, cara. E pronto, no dia seguinte fui escolher o sítio onde ia fazer a formação. meu Deus, é brutal Não, mesmo. é Quando nós nos assim. abrimos, é que depois o que eu acho extraordinário nisso é que nós temos que estar atentos, não é? Sim, A estas comunicações, e às vezes vem de sítios parvos, né? Eu às vezes digo às pessoas: epá, vocês peçam ao universo. Às vezes pode vir através de uma música, pode vir sim. através de uma conversa assim, de uma pessoa que, né? Qual era a probabilidade do teu primo se calhar te dizer isso, não é? Tipo, diz ao Ali. aniversário e se quer falarem no assunto, não é? Opá, e é super giro, é uma pessoa depois estar tão, né, abrir-se, não é? E estar aberta a essas respostas que o universo acaba por dar, não é? Tu até já tinhas Sim. fechado e de repente, epá, não, não é para fechar. Opá, que giro. E Ah, entretanto, tu começaste então, tiraste a formação, começaste a dar aulas online só. online, ok? E agora, pronto, agora estás em pausa, não é? Pelo menos. Pois, sim, porque eu tive diagnóstico, ou seja, eu tinha dores nas ancas, pá, sempre Uhum, tive desde miúda, achava que era normal, eu achava que era, eu era bailarina e fazia espargatas, fazia tudo, tudo ok, não uhum, me lembro de nada na altura, mas lembro-me de ter 13, 14, 15 anos, quando comecei a ir para o ginásio quase todos os uhum, dias, e havia o adutor abdutor, doía-me sempre na anca, eu ok. achava, pronto, isto sou eu que parei de fazer, existe flexibilidade, Sim. Uhum, e, e pronto, agora fiquei sem esta. Agora tenho dores porque não trabalho isto. Achei sempre que a culpa era claro, minha. Depois dali, faculdade, Londres com trabalho, claro, imenso claro. trabalho, mas nunca mais. O Uhum, exercício que eu fazia não era nada demais para, uhum, em termos de uhum, flexibilidade, para mexer uhum, na anca. E depois comecei a fazer yoga todos os dias, né? E depois eu achava que tinha era que me esforçar mais e mais e mais para claro. conseguir mais e mais. Até que comecei a chegar ao ponto de dar uma caminhada de 15 minutos, já ficar cheia de dores na anca, e fui à ortopedia, e tenho um problema congénito, portanto isto é hereditário, que é, tenho conflito femoroacetabular, que isto Uhum, também acho que é uma sim. coisa que é importante falar, porque é muito comum nas mulheres,
e a maioria não sabe que tem, até ter que pôr prótese tipo aos 50, 60 anos. Então fala lá nisso. Então isso é muito importante É, mesmo. até porque as dores que eu também vou tendo, às vezes, eu até achava que, como é toda a zona pélvica, aquilo lá, não Sim. sei o quê, que até podia ter ficado pior, porque as dores do fémur acetabullar dá na anca do lado, mas há Uhum. também nas virilhas. E então eu Ok. achei, isto deve ser por causa da endometriose, deve ter deixado isto Pois, tudo tão tem lógica, inflamado. tem lógica, não Pronto. é? Achei que pós-cirurgia e não tendo nada, está tudo bem, sem Uhum. inflamação nenhuma, sem dor durante mais de 6 anos. Ok, isto é porque eu não trabalho muito. Uhum. Comecei a trabalhar mais inflamou cada vez mais e fui à ortopedia, porque estava a chegar a um ponto não é mau, e ele disse, ok, vais ter mesmo que parar com yoga, porque fazer yoga, é assim, eu posso praticar, mas não vou fazer metade das posições, das posturas, Claro, dos asanas, não é? claro. Uhum. E eu não acho correto estar a fazer uma prática para as minhas alunas e não dar muitas posturas que são super importantes na prática, Claro. especialmente para mulheres. Eu dava aulas a muitos portadores de endometriose, Uhum. ah, e para a endometriose é excepcional a fazer as aberturas pélvicas, não é? Fazer exercício de Claro. flexibilidade. E eu então disse, não, pronto, vou ter mesmo que deixar. E agora tenho é que ser operada dos dois lados, porque se eu não for operada agora, dentro de 5 10 anos, posso ter que estar a pôr prótese. Ok, Ok. ok, certo. Então agora é mesmo o mínimo indispensável. Ou seja, como é que tu estás em relação a isso? Porque sabes que isto veio com uma mensagem clara, não é? Ou seja, algo Tenho, melhor vem a seguir, tenho a tenho. certeza, não é? Não, por acaso, porque eu fui para o yoga e foi o caminho que eu tive Sim, também de sair do trabalho onde estava, porque o que eu queria, desde que mudei o meu estilo de vida, quando eu fui operada, já hum, tinha mudado o estilo de vida há 2 anos, né? E eu já me sentia tão melhor. Fui operada, estava nova. E era que a minha mãe dizia: Filha, tu tens que partilhar isto porque as mulheres não sabem. sim, Ela fala mesmo assim. uhum, E eu dizia: Não, mãe, é mesmo o meu sonho. Eu estava em Londres antes de voltar de vez e lembro uhum, perfeitamente de estar a fazer as malas e estar a escrever o que é que ia fazer em termos de conteúdo, como é que eu ia, coisas importantes que eu tinha mesmo que partilhar, não sei o quê. Portanto, isto de ajudar mulheres com endometriose já vem desde início de 2015. certo, certo, Um, e a ideia era fazer, e depois eu pensava, ok, mas quem sou eu? Depois vem o nosso síndrome do impostor, não é? claro, Esse aí é fortíssimo em mim. É um grande feito, uhum, olha, eu racionalmente tenho tanta noção do que passei, do conhecimento que eu tenho, uhum, porque eu uhum, nunca brinquei com isto. São mais de 10 anos de pesquisas a fundo e não é pesquisas ali ao lado. Um, mas o síndrome do impostor, para mim, é um defeito, porque às vezes impede-me de fazer muita coisa boa e isso para uhum, mim é um defeito. Um, mas para dizer o quê? Então quando veio a sim, situação da ANCA, uhum, eu queria fazer mesmo. Quando eu tinha o síndrome de impostor, eu pensei, não, eu vou fazer algo, tenho que fazer um curso também que me dê mais credibilidade, mas também que me ajude mais e me deixe mais claro, confiante ainda uhum, para falar tudo o que eu tenho a falar. Então decidi, encontrei, eu queria fazer o curso de Health Coach uhum, pelo IIN e Institute of Integrative Nutrition, que basicamente é a uhum. primeira escola de nutrição integrativa nos Estados Unidos. E só que é um curso que não é barato. E Eu acho que então, foi esse o curso que o a Inês. 10. Pois, eu nunca tinha ouvido falar. Vá, já ouvi falar de vários cursos, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa, do IAN, não é? Sim, 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 Ahm, e depois houveram várias pessoas até que se manifestaram lá no grupo, que também tinham, que também já tinham sim. pesquisado e também queriam fazer. E eu assim, bem, realmente eu acho que é esse que ela na altura fez, sim. É, sim, senhor. Sim, E eu conheci até através do outro, foi da Cláudia, da Holística, da Holística, ela tem um programa Holística, pronto. Mas essa foi a primeira vez que eu não me vi, é porque eu acho que estranho, até sim, foi não me é estranho, sim. intermédio dela na altura, que acho que até encontrei depois a Inês no Experimental, Sim, só sim, não me sim, lembro, já sim, foi há uns sim, anos. Portanto, há anos que eu andava atrás deste curso, mas era sim. realmente muito caro, então eu andei a adiar, e veio o yoga, eu disse, ok, vai ser por aqui que eu vou começar. Uhum, E então, quando houver tempo, quando houver possibilidade, faço o do uhum, Health Coach, mas estava ali no plano. E eu decidi, foi no final do ano passado, que eu disse, ok, estava estava muito mal da endometriose na altura, uhum, novembro e dezembro foram os piores meses, e eu estava a precisar de alguma coisa que me desse alento uhum. extra.
para realmente seguir o meu sonho, porque o yoga já era espetacular e recebi testemunhos incríveis das minhas alunas, tipo, ao ponto de, desde que começaram a ter aulas comigo, nunca mais terem tido uma crise de endometriose e assim. Foi Isso para brutal, mim não. é qualquer coisa. Mesmo. E, mas eu sentia que o yoga é muito bom e é muito importante, mas há todo Muito um outro mais, mundo. claro que sim. Então isto não era uma porta que se ia Sim, fechar de certeza, era a outra que é se ia isso. abrir, não é? Exato. E Né? então decidi, ok, não, eu preciso da lente, preciso e atirei-me de cabeça e fui para o Health Coach, para o curso de Health Coach. E portanto, quando veio esta situação da anca, Uhum. eu pensei, pronto, é assim, Está tudo eu certo. não, eu nunca tinha dito ao universo que ia ser mesmo pelo yoga. E realmente, a parte mais importante do yoga é em relação a posturas e a Uhum. exercícios de Uhum. respiração que ajudam a gerir as crises de endometriose. Mas numa questão até preventiva, se Uhum. mantivermos o yoga nidra, que é o relaxamento profundo e Uhum. meditação, isso Uhum. já é meio caminho andado para Claro. evitar que haja crises de endometriose. Uhum. Um, Portanto, eu não me deixo de ajudar Claro, por toda a endometriose, ainda na vertente do yoga, ok? claro, claro. Pronto. E então eu pensei, pronto, o Hatha Yoga realmente não é por aqui, porque eu tenho mesmo aqui pelo Health Coach e meter-me de cabeça e foi aí que arranjei a primeira cliente para sessões de Health Coach, para fazer o programa de 6 meses. Sim, E pronto, portanto, sim, na altura quando eu soube da ANCA, por um lado, fico preocupada a pensar, meu Deus, tenho sim, 30 anos, o que será de mim com 60 ou claro, 90? claro. Por outro lado, mas o que me deu mais força na altura foi, ok, isto é o universo a dizer, Diana, esquece o yoga, tu tens aqui pelo Health Coach, estás a adiar demasiado tempo, já são muitos anos, vai, mas é tira de cabeça. E foi o que eu fiz, Ah pá, basicamente. brutal. E já estás a acabar a formação? Ou já acabaste? Olha, é assim, eu fiz um intensivo de 6 meses, Certo. portanto, eu fiz o curso todo, acabou Sim. em junho, Uhum. só que eles disseram ao meio do curso, nós vamos colocar mais 50% de conteúdo Uhum. novo e o acesso era só durante um ano e quem fizer agora fica com acesso vitalício. Ok. Mas quem quiser vai ter que recomeçar o curso. E eu, pronto, fiz aqueles 6 meses e agora estou a recomeçar. Acaba em Pronto. julho Ok. ou junho, já nem sei. Mas Ok. sim, Sim, mas neste momento já estás apta, não é? Para sim, 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 acompanhar pessoas e tudo mais, que era até sim, aí muito que eu queria chegar. sim, isso já. Porque de alguma forma é assim. ah, Tu disseste e muito bem, e eu compreendo aquilo que tu disseste. Foste tirar um curso para teres até mais sabedoria, mais conhecimentos e pronto. Conhecendo a tua energia, como eu conheço agora, realmente tu és muito daquelas pessoas que realmente para falar tu tens que ter a coisa bem estudada e tudo muito Tenho que bem ter a certinha, certeza. e nem que seja o sentir no teu corpo, não é? Os efeitos em ti, ou então tudo muito bem lido e muito bem estudado, porque quando tu falas, tu já tens que ter ali a coisa, a matéria bem sabida. Mas tu não precisavas, para acompanhar, para fazer agora um acompanhamento, tu não precisas de Sim, diploma nenhum, porque o diploma sim, é a tua vida, não é? Que embora sim. sejas muito nova, não é? Estejas neste processo, já estás há muitos anos, não é? E efetivamente, isso é só um diploma, porque a sabedoria em si ela está aí toda, não é? Todas as coisas que foste prescindindo, todas É as coisas verdade. que foste começando, e os efeitos que foste tendo no teu corpo, não é? No corpo e na mente, não é? Porque eu acho que isto é tudo muito interligado, não é? Eu acho que acaba por, Completamente. acaba, em todas as doenças, atenção, mas muito mais, eu acho que todas estas que estão muito relacionadas com os nossos órgãos reprodutores, com esta parte do criar, e é engraçado que, já viste, a vida tu podias ficar ali, por ali, mas não, parece que te está a afetar a Sim, tua parte de criar e tu estás sempre a criar coisas novas, não é? Estás sempre a trazer sempre, ok, isto está-me a acontecer, mas eu não vou estagnar aqui, eu não vou deixar continuar a estagnar, eu vou limpar e vou criar sim. outra coisa nova, é porque é outro caminho. Por acaso esta tua persistência ou resiliência acaba por ser muito boa, eu acho que é boa, é ótima, é Sim, sim, maravilhosa, é sim. maravilhosa. Não, tem-me ajudado a vencer os momentos menos bons, portanto, estou-lhe grata. Muito, muito. É, Olha,
nós já estamos aqui com o tempo muito avançado. Eu ficava aqui a conversar contigo a tarde toda, até porque eu cheguei aqui a um ponto de pensei assim: não, eu tenho que dividir isto em dois, porque eu não a vou calar, porque eu quero continuar a saber. Mas olha, eu só estou a fazer aqui uma questão que é cada vez mais, cada vez mais há diagnósticos de endometriose. Em Uhum. pessoas, em miúdas, né? No teu caso, também eras uma miúda, né? Ahm, Diz-me, qual é a tua opinião sobre isso? É assim, será que sempre houve, só que era aquela coisa tipo, as dores menstruais são normais, a mulher tem que sofrer? Ah, ou de alguma forma tens este ciclo, estes ciclos de bom humor, mau humor, é tudo TPM, não é? Diz-me de alguma forma se isto está relacionado muito com a evolução da medicina e que agora as coisas são diagnosticadas muito mais cedo, ou se realmente está a aparecer muito mais por outra razão qualquer. Já pensaste sobre isto ou não? Eu acho que é por ambas. Ou seja, maioritariamente, a maior razão é Uhum, realmente por haver agora, eu na altura que fui diagnosticada, não existiam especialistas em endometriose. ok. Depois em 2011 não, isso foi quando eu fui diagnosticada, 2010. Um, Quando eu procurei especialista em endometriose em 2014, 15, Uhum, início de 15, só me apareceu um no Porto, que foi o meu, que foi onde eu fui. uhum. E agora realmente, quando pesquisas, já vês que quase todos os Mais, hospitais ok. privados têm alguém. Agora é assim, é porque há mais especialistas, também porque há mais médicos Uhum, ginecologistas que até podem não ser especialistas, mas que estão mais sensíveis e que não uhum, banalizam tanto a dor, porque tenho tido vários casos de pessoas que me falam, mulheres que foram, que o médico até não estava preparado, mas encaminhou para a especialidade, uhum. e isso é espetacular, que foi aquilo que eu Exato. não tive que ser eu a fazer Uhum, na altura. Ahm, Portanto, é muito por aí, porque graças a Deus já se fala muito mais nisso e os uhum, médicos, já há mais médicos nessa área. Acho também que o estilo de vida, não é? Comparar, sempre houve. E uhum. acho que ainda assim há muitos poucos casos a serem diagnosticados, porque há muitos mais que os médicos e até especialistas em endometriose continuam a dizer que é da cabeça delas e que estão a exagerar e que nem tudo é endometriose, que agora isto agora também não é moda. E especialistas em endometriose, reconhecidos Terrível como isto. tal. Eu tenho acesso a estes testemunhos e é assustador. Portanto, ainda assim, há muitos casos que ainda não continuam a não ser diagnosticados porque ainda continua a ser banalizada a dor, ser Uhum. muito normalizada. Tenho até uma familiar nessa situação que teve que mudar de médico por isso mesmo. Ahm, e acho também que, inevitavelmente, com o estilo de vida que Sim. cada vez mais estas Uhum. gerações têm, mais cedo, e eu tenho plena consciência que o estilo de vida que eu tinha não ajudava, porque eu fazia muita asneira e não me estou a culpar os meus pais, porque a maior parte deles não sabiam o que eu fazia, que era quando estava fora de casa Uhum. e comia muita porcaria às escondidas, mas Não, e isso se e mesmo que queremos, quer fosse em não. casa, não é? É obviamente que Sim, eh, até porque esses nós somos processos. vítimas de um sistema de saúde, aliás, no nosso curso fala-se muito disso, que é, Uhum. temos um sistema de saúde que não se preocupa com a alimentação, Pois não. até porque os médicos quase não têm cadeira de nutrição, Uhum. e temos uma indústria alimentar que não se preocupa com a alimentação, né? Podia dar aqui logo dois exemplos muito Claro, básicos para o pessoal claro. perceber, mas depois disto começo eu entusiasmo e depois dá a asneira. Por isso, a alimentação é inevitável, e já para não falar da pressão também, eu acho que hoje em dia se coloca logo os jovens com muita pressão, Sim. seja em relação aos estudos, seja mesmo agora com as redes sociais, parece tudo muito bonito, mas isso Uhum. acarreta também todo um lado negro da Negro. Sim, ansiedade, que negativo, mexe sim. muito com as hormonas, isso Uhum. também é logo. Porque o stress para uma endometriose, estamos a falar de endometriose, obviamente, não é? Uhum. Mas para tantas outras, mas para a endometriose, o stress é das piores coisas, porque ativamos o fight or flight mode, ativamos ali, Uhum. elevamos o cortisol, explode ali com o estrogênio, temos logo Ok, ali desgraça. ok. Por isso, e isto se for crónico, não é? Se for alguém que
Pá, e realmente estamos a viver tempos muito assustadores, não é? Acabamos de passar uma pandemia, Sim. agora temos a guerra, eu não sei em relação ao resto das pessoas, mas eu fico mesmo muito ansiosa. Uhum. Eu, quando foi a guerra, eu mal tive o diagnóstico da adenomiose e eu consegui no mês, porque no mês do Natal eu disse, eu nem vou ao médico agora, porque eu já sei que tenho aqui o caso internado, Uhum. vou deixar passar esta fase de Natal e passagem de ano, vou comer e viver à vontade o que me apetecer, vou fazer a minha vida normal. Em janeiro, e foi dia 1 de janeiro, pus ali o meu plano, fiz detox durante um mês, não toquei em nada que fosse inflamatório e o mês de janeiro já menstruei sem dor nenhuma. Portanto, é para ver que realmente Meu Deus, influencia. realmente é brutal mesmo. É brutal. É, É é brutal. mesmo. É uma coisa, é uma coisa, o efeito que tem mesmo é mesmo, é muito importante falar sobre isso. Sem me querer aqui alongar, eu conheço outra pessoa muito bem, a Ruth Caldeira, que tem Ah, sim, endometriose. eu fiz um retiro com ela que não sabia que tinha, só Ah, soube. Muito giro. foi com ela que eu tirei a minha formação de yoga e meditação. E Boa. realmente ela é daquelas pessoas que diz, e aliás a endometriose dela, pronto, isso depois tem graus ou categorias, não é, dentro da própria endometriose e pronto, não é algo fácil, mas ela dizia-nos muitas vezes, falávamos nisso muitas vezes no curso e ela dizia-nos muitas vezes, tipo, eu não sinto dor nenhuma, eu não sinto, eu sinto-me super bem e pronto, e ela realmente todos estes cuidados que tu estás a ter, e por acaso já ontem quando estava a ver a história estava assim, olha que giro, duas pessoas em dois cantos do país, não é? Com percursos muito semelhantes, não é? Sim, Muito semelhantes e muito empoderadores, não é? E de facto, lá está, é aquele bem-estar que se adquire porque vais experienciando no teu corpo, não é? Sob sim, pena de mudares muitas coisas, mas trazes muito bem-estar, não é? E qualidade de vida, e sim, muitas das vezes a regressão da própria doença, não é? Outras vezes sim, não, mas sim. mesmo que não haja essa regressão, é o bem-estar no dia a Ao dia, não é? bem-estar, Que sim. interessa. Ela dizia isso muitas vezes, não é? Eu A neste, doença dela tinha muitos altos e baixos, ainda tem, e tipo, ela só o bem-estar que lhe trazia no dia a dia já valia a pena, porque o que vale a interessa pena, também porque é o que vives é. com É o qualidade. momento presente, Claro, não é? vives com qualidade. Eu, neste Mesmo. momento, posso dizer que eu depois, quando a Dona Miose, fiquei também com um quisto no ovário direito, que na Uhum. ressonância eles diziam, mas tendo em conta o historial deve ser um endometrioma, mas não tinha características de endometrioma, mas eles diziam de 2 centímetros, e ele aumentou, em junho estava aumentado, e eu fiquei mais ainda, uma pessoa quando mete depois o foco, não é? Mais ainda a desinflamar, em suplementação e não sei o quê, e fui agora ao médico em setembro, e está espetacular, a lesão da adenomiose parece que até regrediu um bocadinho. Poça. Ele, nós demos imensos high fives na consulta, o quisto do ovário já foi, seja quisto, seja endometrioma, sei que já não está lá, porque tive 2 menstruações agora dolorosas no verão, Uhum. e bem coaguladas que eu fiquei, ih, Jesus, está a piorar, Já eu lá estou com está tanto outra cuidado vez, e está a pois. piorar, está a piorar. E afinal não, era só limpar, Ok. sim. Brutal, brutal É, mesmo. sim, eu chegar lá e ele me dizer, isto está incrível, está a ficar cada vez mais limpinho, não sei o quê, vai, vai. Tão É. bom mesmo, tão bom. E só uma última também, tipo, de forma natural, não é? Porque Uhum. ele, quando eu tive o diagnóstico, o médico disse, bem, a única coisa que eu lhe posso oferecer, porque a culpa não é dele, é o sistema, é a pílula contínua, uns 3 meses, Uhum. pelo menos. E eu, pois, não vai dar, não quero. Eu não sou contra a pílula, sou contra a pílula quando é dada sem a pessoa Ok. que a vai tomar não saber os prós e contras, porque toda Uhum. a gente é livre e é independente, e se a Claro. pessoa sabe os prós e contras e toma a decisão Está de bem tomar, informada, não é? está Claro. bem informada, e há situações em que para fazer um reset, até sou a favor, claro, pronto, isso aí, Mas nada contra. é muito No meu dada como caso não fazia medicamento, não sentido. é? É muito dada como medicamento, É não é? tapar o sol Não é? com a peneira, porque Pronto. basicamente o que eu disse foi que não queria, disse, o doutor já me conhece há mais de 6 anos, sabe que eu controlei a doença este tempo todo, estou a pensar em ir para a acupuntura, e ele disse, realmente a acupuntura ajuda imenso na sintomatologia, mas não trata a doença. E eu disse, exato, mas a pílula também não trata ele, exatamente. Portanto, há consciência disto, de Claro. que, aliás, eu tomei pílula contínua durante anos e a doença evoluiu imenso na mesma. Uhum. Pronto. Portanto, depende. Agora,
É isso. A última coisa que eu também consegui fazer de forma natural foi o estrogênio que estava mega elevado, Uhum, já está super regulado, portanto, agora não há desculpa, não há razão para a doença uhum, evoluir nesta fase, exatamente. Uhum, porque o problema de origem, que era o nível hormonal, está no uhum. sítio, na Opa, olha inflamação. que bom, olha que bom, olha, eu gostei imenso de te ouvir. E realmente foi aqui um testemunho brutal. Obrigada. Na própria pele. Sim. Diz-me só, como é que as pessoas te podem contactar? Tenham endometriose ou não, se bem que tu tens um grupo ali, não é? Tens ali o teu foco e de facto com experiência, não é? Tu és uma autoridade nesta área. Hum. Portanto, como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem entrar em contacto contigo? Já o podem Sim. fazer, certo? Portanto, Sim, sim, completamente. O ideal é sempre pelo Instagram, uhum, ok, Diana pronto. Balona. Eu Uhum, simplifiquei, já tive outros nomes, mas realmente Diana uhum, Balona, uhum. até porque fica no ouvido. Ou por e-mail também, Diana Balona, diana.balona@gmail.com. Ok, pronto. Então, depois tu também podes partilhar comigo e eu Claro, na claro que sim. descrição do vídeo também coloco lá. Olha, Diana, muito, muito, muito obrigada. Muito Obrigada, eu, obrigada. Rita, foi muito agradável. Mesmo foi assim uma conversa deliciosa. E fiquei aqui embebecida mesmo a ouvir-te, porque tu és mesmo uma pessoa que és uma autoridade nesta área e eu espero bem que tu tenhas muito, 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 muito sucesso. E que ajudes, porque o sucesso passa muito por tu É ajudares, ajudar. tocares cada vez mais pessoas e essas pessoas sentirem-se só como tu te sentes neste momento. E já é tão bom, tão Eu bom há muito, mesmo. lembro perfeitamente de um post no Instagram há anos atrás ter dito exatamente isso aí. Eu não prometo a cura a ninguém, porque isso Uhum, eu não posso fazer. Agora, eu quero é que tenham esperança, porque nesta área, e vejo muita gente a falar em endometriose mesmo, que vai a pessoas conhecidas ou que vão à televisão, que televisão, sempre que se sim. fala de endometriose, fala sempre do mal que é endometriose, e eu percebo perfeitamente esse papel, porque é preciso realmente Uhum, explicar o bicho-papão que a endometriose é, uhum, para que o governo, médicos realmente se especializem mais, que haja mais apoios, claro. claro que sim. Agora, acho que também é preciso muito passar para portadoras de endometriose que, porque os médicos quando falam a mim disseram-me, ai, não há cura, vais sofrer para sempre, dores que não, não me Uhum, tiravam da cama, vais sofrer para sempre, não vais conseguir ser mãe, não vais conseguir, ou seja, é tudo demasiado claro. escuro, 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 Uhum, sem luz ao fundo do túnel, e é o que eu dizia, eu só quero que ser uma inspiração e que vos deixe uma luz ao fundo do túnel para encontrarem o vosso lugar ao sol como eu encontrei o meu, porque realmente ter uma doença crónica que é para sempre, que dá dores sempre, que houve alturas em que eu tive dores contínuas, não é? Ou sangramentos durante meses seguidos, sempre com dores. uhum. É horrível, é horrível. Agora, hum, eu consegui, eu consigo ter uma vida normalíssima. E é isso que eu quero passar, porque acho que falta muito essa esperança, esse unicórnio na vida das pessoas. Mesmo, mesmo, olha, para mim tu já és uma inspiração, mesmo. Então Obrigada. imagina, eu não tenho endometriose, imagina uma pessoa com endometriose a ouvir-te, não é? E eu, epá, já acompanhei aqui algumas pessoas e realmente é muito essa falta de esperança, e não é? E tipo, eu até posso falar, mas de facto eu não passei por isto. Eu não tenho isto na minha pele. Então, de Pois, alguma forma, é um bocadinho aquilo que tu falavas no início, não é? Tu, epá, passou, tiveste isto na pele, resolveste, estás bem, sabes que podes até voltar a ter se o teu corpo entrar em desequilíbrio, e por isso é que te mantens em equilíbrio e sabes ensinar exato, isso muito bem, não é? exatamente. Portanto, vê lá, é assim, é impossível as pessoas não se sentirem inspiradas porque uh, ninguém fica indiferente Sim. a um testemunho assim. Portanto, O meu síndrome de já impostor às estás. vezes diz-me: também, o que é que tu fizeste? Nada de mais. Tu Pois só não, comes tipo cenas mais básicas de sempre, o que é que claro estás que a sim, fazer? claro que sim, Mas claro que depois, sim. quando racionalmente me coloco mais a pensar, Não, digo: não, bolas, o que tu conseguiste, não é? Está-se ótimo. é brutal mesmo, é brutal. É. Olha, gratidão, gratidão, não te Obrigada, vou ocupar eu, mais tempo. eu nem Muito eu a ti. obrigada, muito Obrigada, obrigada. beijinho grande. Muito obrigada por este bocadinho
E a Obrigada. vocês que estiveram aí desse lado, até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.